Hoje tem Esquenta Indie com Indiana Jones e o Templo da Perdição. E aí, tudo bem? Tô de volta com Esquenta Indie, um esquenta que serve aí para elevar nosso hype para a estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino no final de junho. Como eu falei no primeiro vídeo, eu vou fazer esses vídeos em ordem cronológica, mas você deve estar estranhando então por que eu estou falando de Indiana Jones e o Templo da Perdição se eu não fiz um vídeo de Os Caçadores da Arca Perdida. Pois é, na ordem de lançamento de cinema, Os Caçadores da Arca Perdida foi o primeiro filme de Indiana Jones e o Templo da Perdição foi o segundo, mas cronologicamente Indiana Jones e o Templo da Perdição se passa antes de Os Caçadores da Arca Perdida. Talvez você não soubesse disso, mas então você está sabendo agora. Sim, esse filme se passa em 1935 e o primeiro filme da franquia, na verdade, se passa em 1936. Então hoje é o Templo da Perdição e no vídeo que vem Os Caçadores da Arca Perdida. Bom, esse filme, como era o segundo da franquia no cinema, a ideia do George Lucas era fazer um filme mais sombrio, assim como ele fez com Star Wars. O segundo filme, o Império Contra-Ataca, era um filme menos alegrinho aí em relação ao primeiro. Então esse filme aqui vai para um lado assim de culto, escravidão, sacrifício humano, magia negra, esse tipo de coisa. Lógico que o Steven Spielberg ficou tentando ver as brechas ali durante as filmagens onde ele conseguia encaixar uma coisa mais engraçada no meio disso tudo, e ele conseguiu, e até com a ajuda da base que ele e o George Lucas usavam para os filmes de Indiana Jones, que eram os filmes de humor dos anos 30, então foram criadas assim, algumas sequências mais engraçadas que deram um equilíbrio maior para o filme, como por exemplo a sequência no palácio, onde tem aquele jantar cheio de coisas bizarras para eles degustarem. O George Lucas atribui essa vontade de fazer um filme mais sombrio, possivelmente por causa da fase que ele estava passando na vida pessoal dele, já que ele estava encarando um divórcio. Nessa história então a gente tem Indiana Jones num clube, o famoso Clube Obi-Wan, que é uma referência a Star Wars, né, Obi-Wan Kenobi, e lá ele acaba se envolvendo numa grande confusão com a cantora e performer que trabalha lá, a Willie. Eles fogem de uns criminosos, pulam pela janela e contam com a ajuda da criança que é parceira do Indiana Jones nessa história, que é o Short Round, para escapar, e nessa louca escapada aí, eles pegam carro, pegam avião, pulam do bote, caem na cachoeira, vão parar na Índia, num vilarejo, onde eles são recebidos como se fossem a salvação, como se Deus tivesse enviado eles para resolver um grande problema que aquele vilarejo estava passando, que é o roubo de uma pedra muito importante e as crianças de lá terem sido sequestradas e escravizadas. Então Indiana Jones acaba indo atrás dessa pedra mística junto com esses parceiros de aventura dele, para tentar recuperar e trazer a alegria de volta. E esse é praticamente o enredo, né? Uma história simples, mas que vai trazer muita dificuldade aí para eles conseguirem cumprir essa missão. Como eu falei, Willie é o nome da cantora que o Indiana conhece lá no clube. Esse nome, na verdade, veio do nome da cachorrinha do Steven Spielberg, assim como Indiana era o nome do cachorro do George Lucas e Short Round, o cachorro dos co-roteiristas de O Templo da Perdição. A ideia original dos criadores de Indiana Jones era que em cada filme ele tivesse um interesse amoroso diferente, por isso eles não quiseram trazer a Marion, que estava no filme que foi feito antes, que eu ainda não falei aqui no Esquenta Indie, então eles mudaram para Willie. A Kate Capshaw, que é a atriz que faz essa cantora no filme, tinha feito o teste com o Steven Spielberg e ele gostou muito, ela foi muito bem, e naquele mesmo dia o Steven levou a fita na época com os testes lá para casa do Harrison Ford e falou: olha, eu tô com uns 15 ou 20 testes aqui, mas eu só quero te mostrar um. Aí mostrou o teste da Kate e o Harrison Ford falou: é ela, você tem razão, não preciso nem ver os outros, ela é perfeita. Pesquisando sobre o filme foi muito legal descobrir que já naquele período, esse filme é de 1984, o George Lucas já considerava o Steven Spielberg um diretor de musicais frustrado. Olha só que loucura, naquele período o Steven Spielberg queria ser um diretor de musicais, ele gostava muito, mas não tinha tido ainda a oportunidade, e esse sonho dele foi se realizar só agora recentemente, em 2021, com o lançamento de West Side Story, que foi um remake do clássico de 1961. E mesmo assim, para esse filme de Indiana Jones, ele teve a oportunidade de brincar com isso na abertura, que tem esse grande número musical com a personagem Willie. Uma curiosidade muito interessante também sobre essa cena de abertura é que esse vestido muito bonito que a Willie está usando sofreu um acidente. Já vou explicar qual foi. Essa cena foi feita depois de uma outra cena que acontece mais pra frente no filme, em que ela e o Indiana Jones estão à noite em volta de uma fogueira, que ela fica correndo de uns animais selvagens e tal. Aquela cena foi feita antes dessa. E esse vestido estava atrás, acho que pendurado numa árvore, se eu não me engano. Eu só sei que o elefante que estava em cena foi lá e começou a comer o vestido. Ele comeu toda a parte de trás. Putz, a produção teve que pagar uma passagem de primeira classe para a estilista que tinha feito esse vestido, voar e ir de encontro a eles para usar o resto dos materiais que eles tinham para tentar
tentar consertar. E aí o cara responsável por acionar o seguro teve que colocar como motivo vestido comido por um elefante. Mas no final, como a gente pode ver no filme, tudo deu certo e a abertura tá lá, bonita, e ela tá toda elegante fazendo o número musical dela. O ator mirim na época, Ke Huy Quan, que interpreta aqui o Short Round e é o nosso mais recente ganhador de Oscar de melhor ator coadjuvante aí por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, na época participou de um open call que aconteceu na escola dele para esse papel do filme, só que ele levou na verdade o irmão dele para fazer esse teste. Só que o pessoal da produção ficava observando como ele direcionava pro irmão dele, olha, faz assim, faz aquilo, faz a cena assim, faz desse jeito, não sei o que lá, e eles se interessaram mais por ele do que pelo irmão, pediram para ele fazer o teste, ele passou e foi assim que ele conseguiu o papel. O filme se passa na Índia, mas na verdade ele foi filmado no Sri Lanka, porque o governo não aprovou que eles filmassem lá. Eles iam aprovar, mas ficavam pedindo uma série de medidas, mudanças no roteiro, não aprovavam o que estava escrito, nem a palavra Marajá eles podiam usar na história, porque tem uma série de restrições, isso acontece em muitos países, filmes que têm determinadas palavras, temas não podem nem ser exibidos, e isso foi um problema na época. Então eles acabaram resolvendo fazer no Sri Lanka, que facilitou a vida deles, ali na região onde tinham feito o filme clássico já, a Ponte do Rio Kwai, e o restante eles fizeram reconstrução de cenários e filmaram em estúdio. O Harrison Ford ganhou uma hérnia quando deu um mau jeito nas costas, fazendo aquela cena em que ele está num quarto à noite e vem um criminoso e tenta enforcar ele por trás e tal, aí ele pega e meio que vira o cara, assim, joga ele. Nesse momento deu um mau jeito na coluna dele, que ele morria de dor, ele não aguentava, não teve tratamento e remédio que conseguisse fazer passar essa dor. Quando eles iam fazer as cenas, eles tinham que levar o Harrison numa cama, ajudavam ele a levantar, ele filmava ali e já voltava para a cama morrendo de dor. O George Lucas falou, não tem jeito, a gente vai ter que parar essa produção, vai ter que resolver isso desse jeito, não dá, não tem condições. Mandaram o Harrison Ford num voo da Inglaterra para os Estados Unidos para fazer uma complicada cirurgia, esperaram algumas semanas até ele melhorar e enquanto isso filmaram as cenas de ação daquele final do filme onde tem os carrinhos nas minas, tudo. Fizeram todas as cenas de longe com um dublê e depois, quando o Harrison pôde voltar, aí fizeram só as cenas de close para encaixar no meio da sequência. Falando sobre essa cena dos carrinhos, também é legal comentar que ela foi feita em estúdio, construíram tipo uma montanha-russa que dava uma volta ali no estúdio, mas o percurso não é tão grande quanto parece no filme. Então eles filmaram o mesmo lugar, os carrinhos passando, mas eles mudavam a iluminação para parecer que eram lugares diferentes. Então tem uma cena que está com uma iluminação mais vermelha, na outra mais esverdeado, aí dá a impressão que está passando por vários lugares, mas na verdade foi tudo ali no mesmo percurso, que não era tão grande assim como a cena precisava. A cena que vem em seguida, depois dessa sequência, que é quando eles conseguem sair das minas e vão para aquela ponte suspensa, foi uma filmagem de uma vez só. A grana que eles tinham para fazer aquela cena era só aquela, o sistema de rompimento não poderia ser refeito, os bonecos também tinham sistemas elétricos para balançar as pernas e os braços quando caíssem, né, porque não eram pessoas reais, obviamente. O George Lucas e o Steven Spielberg estavam presentes lá na filmagem, porque nada podia dar errado. Colocaram câmeras em todos os ângulos possíveis, porque se não desse de um lado, dava de outro. Depois na edição eles resolviam. Se não desse certo, eles teriam que recriar depois com CGI, usar efeitos especiais ali no computador, porque não ia ter outro jeito. Então aquele nervosismo na hora de filmar, 3, 2, 1, vai! E deu certo, ficou perfeita. Só aquelas cenas em que eles estão olhando para cima da ponte, onde eles estão também pendurados na escada no paredão de pedra, que foram filmadas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Imagina só, 3 continentes para fazer uma sequência. Assim como no Brasil e nos Estados Unidos também existem classificações etárias para assistir um filme, então de acordo com o que mostra numa produção, vai definir qual que é a idade da pessoa que pode assistir. Então se tem muita violência, cenas de sexo, drogas, etc., lógico que você vai ter que ser maior de idade, né, ou pelo menos ter uma idade mais avançada para poder consumir aquele produto. O filme, O Tempo da Perdição, é PG-13 nos Estados Unidos, que é intermediário ao PG, que é o Parental Guidance, né, o acompanhamento adulto dos pais sugerido por ter algum material impróprio ali naquela produção para crianças naquele filme, e o Rated R, que é proibido para menores de 17 anos, a não ser que estejam também acompanhados. E aí que entra a curiosidade, o PG-13, que é esse filme, foi criado com esse filme. Sim, o Steven Spielberg ligou para o cara que era responsável pela classificação indicativa nos Estados Unidos, perguntando se não era possível criar um meio termo tal, e aí foi criado o PG-13, que é então desaconselhável para menores de 13 anos. De todos os filmes de Indiana Jones, esse é o que o Steven Spielberg menos gosta. Pois é, poxa, eu acho tão legal, uma aventura tão boa. Inclusive quando eu estava assistindo agora para fazer esse vídeo, revendo, né, depois de bastante tempo que eu não via,
caramba, como é muito melhor que muitos filmes que estão saindo atualmente. É impressionante como um filme de 84 ainda consegue ser tão divertido e ter sequências tão legais e tão melhores do que filmes aí com tecnologia avançada, né, com CGI que permite muito mais coisas e tal. Indiana Jones e o Templo da Perdição funciona muito melhor, mas para Steven Spielberg, esse filme é o que ele menos gosta de todos. Mas ele fala que mesmo assim esse filme tinha que ser feito porque foi ali que ele conheceu Kate Capshaw, com quem ele é casado desde 1991, e ainda brinca que na história Indiana Jones ficou com a mocinha, mas na vida real quem ficou foi ele. É isso aí, acaba aqui então esse Esquenta Indie, fica de olho no canal, porque ainda vou falar dos outros filmes, né, Os Caçadores da Arca Perdida, A Última Cruzada e O Reino da Caveira de Cristal, assim como vou colocar também outros VPC Coleção mostrando mais coisas aí, né, da minha coleção de Indiana Jones, tá bom? Então se você gostou, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.